pelos contatos de oportunidade que houve, né? Por exemplo, o Bolsonaro levou aquela facada e estava lá internado no Einstein. E aí me chamaram para entrevistar o Bolsonaro, que é que não tem interesse em entrevistar um cara que é candidato à presidência da República e obviamente, tem chance de ganhar. É evidente que eu fui lá e entrevistei o Bolsonaro, é um dever jornalístico. Depois o Bolsonaro, durante o programa, às vezes me ligava para dar entrevistas sobre assuntos importantes, jornalisticamente falando. Então, jornalisticamente falando, quando o Irã atacou os Estados Unidos, que é que interessava ouvir, jornalisticamente falando, interessava ouvir o Bolsonaro. Eu ouvi o Bolsonaro. Quando ele caiu, bateu a cabeça, esqueceu quem ele era 2 horas. Eu ia fazer uma piada agora, mas eu vou passar dessa. Fui eu o primeiro a dar a notícia. E quando ele queria falar alguma coisa e ligava para mim e falava, eu emendava perguntas que ele não respondia para outros jornalistas. Como ele tinha me ligado, ele era obrigado a responder. Eu perguntei para ele uma vez se ele ia dar golpe. Claramente, há muito tempo atrás. Falei, você vai dar golpe? Datena, você acha que quem vai dar golpe vai avisar? Bom, agora ele está avisando, né? Mas, enfim, surgiu realmente por uma questão de oportunidade e depois passou a ser uma fonte jornalística importante em momentos difíceis do país. Você vai e faz entrevista com o presidente da República, é claro, o cara é o presidente da República. Agora há pouco o UOL estava transmitindo uma entrevista ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, que é o segundo colocado das pesquisas, com possibilidade de reeleição ou não, mas o UOL estava transmitindo a entrevista da Rádio Jornal, que acho que é lá de Recife. Isso. Entendeu? Então, é claro que o presidente da República é sempre uma grande entrevista e o que ele fala é importante. Pelo menos era, né? Porque agora, quando o Bolsonaro fala, o dólar sobe, a gasolina sobe, a comida sobe e a democracia fica arranhada. Mas eu sempre entrevistei o Bolsonaro, jornalisticamente falando, nem sempre fiz boas entrevistas. Eu faço entrevista todo dia. Teve uma época que eu fiz aqui na rádio, a maioria só de entrevistas políticas, maioria gritante, disparadamente gritante. Na TV isso estava acontecendo também. E depois eu resolvi dar um tempo na TV, até por conta de uma série de detalhes. O programa flui de uma outra maneira. Eu criei esse bordão só no nosso. A gente começou a entrar no social por causa da pandeconomia, da crise da economia durante a pandemia, e deu muito certo. O jornal está indo muito bem. Tem menos polícia hoje, mais social. É capaz de ter mais polícia no Jornal da Band e no Jornal Nacional e nos outros jornais do que tem no meu programa hoje em dia. Tem ainda, mas o social é uma parte importante do jornal. Então, eu fiz boas entrevistas com o Bolsonaro e fiz péssimas entrevistas com o Bolsonaro, onde eu deixei de fazer pergunta que eu podia ter feito, mas foi por falta de atenção e falta de capacidade, não por outra coisa. Eu não sou amigo do Bolsonaro, não frequento a casa do Bolsonaro, nem ele frequenta a minha casa. Eu vi o Bolsonaro presencialmente umas 4 vezes e nunca confundi fonte, que é importante para qualquer jornalista, vocês sabem disso, com jornalismo. Agora, se eu deixei de fazer perguntas capitais em momentos capitais, foi por incapacidade ou no momento tem dia que você não está legal para fazer entrevista se você não faz a pergunta certa na hora certa. Mas eu fiz perguntas para o Bolsonaro que pouca gente teve a coragem de fazer. O sinal do Sticer voltou. Sticer, teu sinal travou quando você fazia